Boa noite a todos. Declaro aberta a 52ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairink. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Kiyoshi Hirakawa. Presente. André do Bar. Presente. Pastor Kennedy Marques, presente. Bruno Tan. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Biula. Dizão. Presente. Abner Segura. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Rodrigues. Presente. Não pode falar mal do Biula, porque o Biula é meu truta. Não fala mal do Biula. O Biula é meu truta. A gente já sabe. Passaremos agora à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 51ª sessão ordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Vocês são favoráveis, primeiro. Com instância contrária que se levantar. Aprovada a ata da 51ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento no expediente. Não fala mal do Biula. Projeto de Lei 32/2018, assunto revoga a Lei de número 3467/2016 e institui o novo sistema de estacionamento rotativo remunerado nas vias e logradouros públicos, denominada Zona Azul, autoria prefeito. Bruno, não fala mal do Biula. Bruno, não fala mal do Biula. Bruno, não fala mal do Biula. Resposta de requerimento. Requerimento 134/2018, vereador Túlio Camargo, informações sobre pavimentação Jardim dos Ipês. Resposta de requerimento 136/2018, vereador Túlio Camargo, informação sobre estudos para abastecimento de água em bairros diversos. Resposta de requerimento 137/2018, vereador Paulo Marrom, informação sobre limpeza do córrego que margeia a rua João Bueno. Resposta de requerimento 138/2018, vereador Túlio Camargo, informação sobre limpeza e manutenção do Centro de Lazer Eugênio Bueno Neto. Resposta de requerimento 140/2018, vereador Biula, informação sobre curso de corte, costura, fundo social e solidariedade. Resposta de requerimento 142/2018, vereador professor Giovanni, informação sobre manutenção de passeios públicos. Resposta de requerimento 143/2018, vereador professor Giovanni, informação sobre cercamento em torno da linha férrea. Resposta de requerimento 144/2018, vereador Rafael da Ípica, informação sobre instalação de banheiro público na academia ao ar livre na Avenida Mitsuki. Resposta de requerimento 145/2018, vereador Rafael da Ípica, informação sobre implantação de serviços de água e esgoto no bairro Oriental. Resposta de requerimento 146/2018, vereador Rafael da Ípica, informação sobre cronograma de instalação de bicos de iluminação pública. Resposta de requerimento 147/2018, vereador Rafael da Ípica, informação sobre cronograma de manutenção de ruas. Que tipo? Aqui, ó. Que tipo, maluco? Que tipo? Que tipo? Cara, velho. Pode prender eu. Manda prender eu, à vontade. Eu sou o pegaré. Que tipo? Aqui, ó. Aqui, ó. O Bruno é meu irmão. Peço ao senhor Pangaré que se comporte aí, por favor, tá? Para não atrapalhar a nossa sessão. Ô, Túlio, desculpa, Túlio. Tá? Por favor. Desculpa, irmão.
Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente com a leitura dos requerimentos. Desculpa, senhor. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 187/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete tem recebido reclamação sobre a alteração dos horários de linhas de ônibus da concessionária de transporte coletivo Jundiá. Ocorre que, com essa alteração, alguns horários foram suprimidos e o tempo de espera de algumas linhas foram aumentando, prejudicando os usuários dos mais diversos bairros, como no bairro Oriental, Vila Barreto, Reneville, São José e vários outros. Também os usuários reclamam da falta de pontos de venda de cartões de bilhetagem eletrônica da Jundiá, o que tem causado transtornos para os embarques dos usuários do transporte coletivo do município. Diante disso, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requer ao chefe do Executivo Municipal que oficie a concessionária responsável pelo transporte coletivo de Mairink e Jundiá para que essa nos informe o que segue. Primeiro, por qual razão os horários das linhas foram diminuídos, ao contrário da população que vem aumentando? Segundo, essa diminuição dos horários é momentânea ou deverá retomar a ser como era nos próximos dias? Terceiro, quantos pontos de venda de cartão há no município? Por favor, relacionar os locais de venda com endereço. Quarto, no caso de falta de cartão nos pontos de venda, os usuários têm sido impedidos de embarcar? Qual o procedimento? Gabinete Vereador, 4 de junho de 2018. Ô, Rafael, nós é nós, velho. Em discussão, requerimento número 187/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado requerimento número 187/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 188/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, inúmeros são os casos de maus-tratos animais noticiados diariamente, sejam eles silvestres, domésticos ou domesticados. As agressões variam entre confinamento, surras, mutilações, falta de alimento, entre outras. A violência a que cães, gatos e outros animais estão submetidos que causam, além das sequelas físicas, sérios danos psíquicos. Além da violência física, são considerados maltratos. O abandono em via pública, mantê-lo permanentemente acorrentado, não abrigar do sol e da chuva, mantê-lo no local não higiênico ou sem ventilação adequada, não alimentar, negar assistência a ferido, obrigar o animal ao trabalho excessivo, entre outros. Nessas considerações é que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao presidente dessa Casa Legislativa que oficie a excelentíssima senhora doutora Fernanda Ueda, delegada do município de Mairink, da Polícia do município de Mairink, para que nos informe o que segue. Primeiro, qual tem sido o procedimento adotado por essa delegacia diante dos casos de maus-tratos animais? Segundo, qual o número telefônico do setor responsável nessa delegacia, no qual a população pode fazer denúncias sobre casos de violação aos direitos e bem-estar do animal em nossa cidade? Gabinete Vereador, 4 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 188/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado requerimento número 188/2018. Gabinete Vereador Rodrigues, requerimento 189/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo município de Mairink passam duas importantes rodovias do estado de São Paulo. A SP-270, rodovia Raposo Tavares, e a SP-280, rodovia Castelo Branco. Ante tal circunstância, seria de se esperar que o município tivesse uma boa infraestrutura viária, que permitisse a sua integração com as demais localidades entrecortadas por essas importantes rodovias. Entretanto, isso infelizmente não ocorre. As concessionárias responsáveis zelam exclusivamente pelo traçado dessas rodovias, de modo que as vias que servem de acesso às mesmas estão completamente abandonadas, com um estado de conservação bastante precário. Apenas para ilustrar, a estrada Governador Mário Covas, que serve de acesso à rodovia Castelo Branco e que foi recentemente pavimentada, praticamente desmoronou em diversos pontos e a população que conhece seu estado atual de conservação evita transitar por ela. Além disso, o sistema viário do município há anos carece de manutenção, o que resulta em ruas esburacadas e mal sinalizadas, que na maioria das vezes contraria o próprio Código de Trânsito brasileiro, ou seja, a própria administração pública desatenta aos comandos legais de possibilitar a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas. Por essa situação precária, supra-relatada, torna-se relevante indagar quais os planos da Secretaria Estadual de Logística e Transporte para aperfeiçoar o sistema viário do município, seja
para acessos à rodovia SP-270 e SP-280, seja para recuperar as ruas e avenidas do nosso município. Desse modo, requeremos, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao senhor Mário Mondolfo, excelentíssimo senhor secretário estadual de Logística e Transportes, questionando o que segue. Primeiro, no âmbito da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, que providências estão sendo tomadas visando melhorar o estado de conservação dos acessos às rodovias SP-270 e SP-280, bem como recuperar as ruas e avenidas do município de Mairinque? Segundo, em que prazo essas medidas surtirão efeitos? Terceiro, até que haja uma aplicação definitiva das medidas de melhoria de nosso sistema viário, o que pode ser feito, ainda que paliativamente, para atenuar a precária situação atual da estrada municipal Governador Mário Covas, praticamente desmoronando dia após dia. Gabinete Vereador, dia 6 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 189/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 189/2018. Requerimento, Gabinete Vereador Rodrigues, requerimento 190/2018. Quero questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pedir, se posso, é endereçado só, requerindo aqui, ouvindo em plenário, da forma regimental, seja oficiado ao senhor Walter Casimiro Silveira, excelentíssimo senhor ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil, questionando o que segue. Em discussão, requerimento número 190/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 190/2018. Gabinete Vereador Professor Giovanni. Não tem nome. Gabinete Vereador Paulo Marrom, requerimento 191/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, nos últimos dias fomos procurados por dezenas de pessoas inconformadas com as mudanças feitas pela empresa Jundiaí nos horários das diversas linhas, em diversos bairros em que opera no nosso município. Por exemplo, na Vila Sorocabana, Sebandilha, Pouso Alegre, nos domingos havia um horário de saída às 21h30 da Vila Sorocabana, que atendia perfeitamente os moradores que frequentam igrejas no centro e na Vila Sorocabana. Agora esse horário passou a 23 horas. De que modo os usuários têm de permanecer no ponto por 1h30? Além disso, houve mudança também no itinerário percorrido, que segundo os usuários criou maiores dificuldades aos usuários, que agora são obrigados a permanecer em um maior tempo no interior dos coletivos até o ponto de destino. Segundo alegam, tais mudanças foram implementadas na virada do mês a partir do dia 1º de junho. Isso considerado, requer na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que nos esclareça. Primeiro, a empresa tratou com a prefeitura as mudanças suprarrelatadas? Segundo, no que elas consistem? Por que foram necessárias tais mudanças? Terceiro, a prefeitura pode determinar a restauração para a situação anterior? Se sim, quando? Quarto, se negativa a terceira, por quê? Gabinete Vereador, 6 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 191/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 191/2018. Gabinete Vereador Rafael da Ípica, requerimento 192/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, em 6 de fevereiro deste ano, houve a veiculação da matéria informativa que dá conta à intenção da Prefeitura de São Roque em abrir uma via de acesso de modo a interligar o Jardim Marieta de São Roque ao Jardim Brasília de Mairinque, em que pese nossa satisfação por mais esse meio de aproximação entre as duas cidades. Nos preocupa o fato de que isso fatalmente será com que as comunidades residentes no bairro Jardim Brasília, em toda a zona leste de nosso município, acabarão por se integrar mais no município vizinho que é a nossa sede. A exemplo do que já acontece na região Dona Catarina, que acaba frequentando bancos e comércios de Itu. Exposto isso, requer na forma regimental seja oficiado a ASENC, Associação Comercial e Empresarial de Mairinque, para que nos esclareça. Primeiro, a entidade tem conhecimento de tal fato? Segundo, quantos estabelecimentos associados estão sediados naquele bairro? Terceiro, a entidade promoveu estudos visando dimensionar os impactos para que essa medida provocará no comércio situado daquela região?
Se positivo, no que consiste? Quarto, se negativo a terceira, pode-se fazê-lo? Quinto, o comércio central tem sentido atualmente algum reflexo o fato da região estar isolada no centro do município? Gabinete Vereador, 6 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 192/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, públicos que nos assiste, essa novela da duplicação e o isolamento hoje de toda a Zona Leste do nosso município já é velha e é uma briga de todos os novos vereadores aqui, sem exceção. E o que me assusta agora, senhor presidente, é a questão dessa abertura aqui de uma possível via do Jardim Marieta, que é de São Roque, ao Jardim Brasília, que é do município de Mairink. Ou seja, toda a Zona Leste, Granada, Barreto, Manjolinho, Recanto de Eucaliptos e Marmeleiro utilizaria essa via para acessar São Roque. Não só o município de São Roque, senhor presidente, mas o comércio, o banco, a casa lotérica, ou seja, o nosso comércio local que gera emprego, porque hoje 70% dos trabalhadores de Mairink trabalham no comércio e não na indústria. Né? Podemos ver aí o grande apelo à nossa população pedindo vinda de indústria para o município, o desemprego só cresce. Então essa é a minha preocupação, senhor presidente. Perdermos de vez toda a Zona Leste para o comércio da cidade de São Roque, consequentemente trazendo para o nosso município mais desemprego, incitando mais ainda o caos. Então eu peço a aprovação dos nobres pares perante esse requerimento. E mais do que isso, que se atentemos a essa situação. Porque se isso realmente ocorrer, enquanto o prefeito Alexandre Peixinho, como proposta de campanha, abrir ali a via ao lado da Itrulha, ou conseguir, como o senhor governador Márcio França prometeu, depois eu vou mostrar isso para vocês, a alça de acesso na altura do posto Hudson, nós perderemos 20 mil pessoas para a cidade de São Roque. Então perdemos em tudo. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares e que os vereadores se atentem a essa questão. E mais do que isso, vamos se unir para cobrar, reivindicar, se for necessário, se manifestar para resolver esse grande problema, senhor presidente. Encerro aqui minha fala e conto com a aprovação desse requerimento. Continua a discussão, requerimento número 192/2018. Não tem mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 192/2018. Gabinete Vereador Rafael da Ípica, requerimento 193/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o arquivamento do projeto Passe Atleta de número 18/2018-L, de autoria deste vereador, sob a afirmação de que a elaboração desse projeto é de competência do Poder Executivo, cumpre-se ressaltar a necessidade da implantação do presente projeto no município. Ademais, a Constituição Federal assevera que a República Federativa do Brasil, constituindo-se de um Estado democrático de direito, possui como dois de seus fundamentos a cidadania e a dignidade das pessoas, da pessoa humana, que são alguns de seus objetivos fundamentais a construção da sociedade livre, justa e solidária com a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais, como a promoção de bem-estar social, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras discriminações. Artigos 1º e 3º. Ela também inclui o lazer com o direito social, artigo 6º do caput da CF/88, e afirma ser dever do Estado e dos municípios como auxiliadores fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um, observada a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional, asseverando-se também ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com a prioridade o direito da vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de número 8069/1990, afirma que a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparado para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, em que os municípios, com apoio dos Estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e lazer voltado para a infância e a juventude. Por certo que a prática desportiva contribui para não somente
a melhoria das condições da saúde dos seus praticantes, mas em se tratando de crianças e adolescentes, a vivência desportiva também colabora na educação e na formação de personalidade dos jovens esportistas. Os jovens atletas, hoje muitos de famílias humildes, que possuem determinação e vontade para frequentar as escolinhas de esportes mantidas pela municipalidade, em sua maioria residem distantes dos locais de treinamento e necessitam deslocar-se a pé pelas ruas da cidade, correndo os riscos inerentes ao trânsito e à violência em geral, ou, então, se serve do transporte coletivo urbano, onerando suas economias com esse gasto. E quando isso se torna inviável, abandonam o esporte e as escolinhas, e sem dúvidas, talentos são perdidos simples e unicamente por não possuírem condições econômicas de deslocamento para os locais de treino. Por esse projeto, ao propor ao passe atletas, crianças e adolescentes que comprovadamente estejam inscritas e frequentando as escolas municipais de esporte e que residem no mínimo 3 km dos locais de treinamento, possuem relevantes interesse público e social, sem se constituir em ônus para os cofres públicos, pois os gastos de formação das crianças e adolescentes são investimento do poder público no futuro do país e da própria sociedade brasileira. E assim, por entendermos esse projeto em anexo, é de grande importância para os atletas da nossa cidade, em que, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, eu requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo, a fim de dar algumas informações. Primeiro, o Poder Executivo pode viabilizar o envio desse projeto de lei passe atleta à Câmara dos Vereadores com urgência? Se negativo, justifique. Gabinete Vereador, 6 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 193/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, todos aqui já têm conhecimento que o projeto de lei 18/2018 foi considerado inconstitucional porque há início de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, não é de autonomia do vereador oferecendo um projeto, né, porque está aí ferindo aí o regimento interno, a lei orgânica e toda a Constituição Federal. Portanto, eu encaminho através desse requerimento o projeto Passe Atleta ao Poder Executivo, porque sabemos dessa demanda. Há muitos jovens hoje em nosso município que eu tenho conhecimento, vêm aqui ao nosso gabinete, pedem um apoio, nós tentamos encaminhar para empresas que possam vir a apoiar esses jovens. Estão abandonando os esportes porque não têm condição de bancar ali a passagem. Hoje a passagem de ônibus aqui está R$4. E aí você multiplica isso vezes 3, 6, 7, 8 vezes na semana, no mês. Isso acaba onerando essas famílias, muito delas humildes, e, consequentemente, senhor presidente, perdendo de revelar grandes estrelas no esporte. Como eu citei aqui, na defesa desse projeto, a Lara Parra, uma menina que vem de uma família humilde, uma família trabalhadora, mas que hoje está nos Estados Unidos representando o jiu-jitsu brasileiro. E nasceu de um projeto social. Talvez se a menina estivesse lá no Sebandilha, Dona Catarina, teria condição a família de bancar a passagem de ônibus para ela participar desse projeto social? Talvez não. Eu conheço de dezenas de meninas, a Natália, a Mariana, que precisam de apoio do comércio, que aí vive uma crise nos dias de hoje, para poder pagar essas passagens, para poder treinar. E aí representar Mairinque em competições estaduais, até mesmo mundiais. Então, é clara e notória a importância da construção desse projeto no município de Mairinque. A fornecer essas crianças inscritas nessas escolas esportivas de nosso município o passe atleta, para que elas possam treinar sem onerar sua família, que já vive hoje, com certeza, muito delas, uma crise financeira. Então, eu gostaria de contar com a aprovação desse requerimento. E mais do que isso, fico ansioso, esperando o prefeito enviar o projeto para essa casa, para podermos promover a aprovação e, assim, consequentemente, termos o passe atleta aos jovens mairinquenses. Eu encerro aqui minha fala, senhor presidente, e conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento. A nossa juventude, os esportistas, esperam o passe atleta. Encerro aqui minha fala. Continua a discussão, requerimento número 193/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar.
Aprovado o requerimento número 193/2018. Gabinete Vereador Biula, requerimento 194/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores da Vila Barreto reivindicam que haja uma feira livre semanal numa das vias do bairro em que residem. Afirmam que há uma via adequada para tanto, a rua Horácio Manelani, que poderia acolher aquela já realizada na Vila Granada ou criar-se mais um dia de feira naquele bairro. Exposto isso, requer na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de que nos esclareça o que segue. Primeiro, a Prefeitura pode realizar estudos no sentido de modificar a feira livre da Vila Granada para a rua Horácio Manelani na Vila Granada ou criar mais um dia de feira livre para aquele bairro? Segundo, se positivo, para quando esse estudo pode ser feito? Gabinete Vereador, 7 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 194/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 Eu minutos. quero aqui dar os parabéns ao vereador Biula por essa percepção, pois hoje temos aqui na região central, onde abrange todos os bairros que têm acesso à região central, 2 dias de feira, que é na terça, quinta ou mais, 3 dias, domingo. E hoje aquela população da Zona Leste, batalhadores, trabalhadores, estão sofrendo com a falta, talvez mais 1 ou mais 2 dias de feira livre. Então eu quero aqui só dar os parabéns ao vereador por essa percepção e conte com o meu apoio na aprovação desse requerimento. Continua a discussão, requerimento número Peço a palavra, senhor presidente. 194/2018. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Quero aqui seguir a fala do nobre vereador Rafael aqui, copiar, parabenizar o vereador Biula, tá? Por esse requerimento. Inclusive, eu já fiz indicação também para o prefeito sobre essa rua Horácio Manelani, vereador Biula, para fazer uma feira ali, pedido de muitos munícipes ali, pedindo, dizendo por que aquela rua tão larga, Horácio Manelani, não poderia ter uma feira, né? Poderia ter a feira ali, ser mudada de local, ou ter mais uma feira ali. Então, inclusive, do gabinete desse vereador também tem uma indicação já para o nosso excelentíssimo prefeito, e quero vir aqui te parabenizar, vereador Biula, por esse requerimento, tá? Acredito que a população do bairro Vila Barreto agradece se sair essa feira. Então, termino a minha fala. Parabéns, vereador. Deus abençoe a todos, tá? Continua a discussão, requerimento número 194/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador André do Barro, 5 minutos. Eu vou aprovar o requerimento do vereador, mas não concordo que a feira seja mudada ali do bairro da Granada, que os moradores estão acostumados com a feira ali. Eu aprovo, vou aprovar o requerimento dele, mas eu quero sim que cria mais um dia de feira, que nem tem em Mairim, que também é naquele bairro lá, porque o bairro é grande, o bairro cresceu, e ali na rua Mano de Camargo ali não dá para mudar a feira, que cria mais um dia. Que a população está contente com aquela feira lá, então cria mais um dia sim, que faz lá no Horácio Manelani lá. Aí concordo com o requerimento, vou aprovar o requerimento, mas eu quero que não mude a feira de lá. E a população não vai querer. Obrigado. Continua a discussão, requerimento número 194/2018. Não tem mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento número 194/2018. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 195/2017. Senhor presidente, considerando que muitos pedestres que moram no bairro da Zona Oeste de Mairim, que atravessam a Avenida Mitsuki para subir pela Avenida Major Saldanha, sentido Nova Mairim, considerando que muitos desses pedestres são idosos ou cadeirantes, considerando que na passagem que geralmente acontece embaixo do viaduto Salvador Ribeiro Filho, pontilhão da entrada de Mairim, não há nenhuma sinalização de trânsito, considerando que muitos carros que entram em Mairim para acessar a Avenida Major Saldanha ou a Avenida Mitsuki entram acelerando e fazem a curva passando debaixo do pontilhão em alta velocidade, considerando que há absurdos que impedem a visão, ou arbustos que impedem a visão de pedestres e motoristas em alguns pontos próximos do local da travessia, considerando que todos esses fatores indicam uma alta probabilidade de acontecer um atropelamento neste local. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário que seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o seguinte. Primeiro, por que não existe nenhum tipo de sinalização de trânsito para carros e pedestres naquele local? Segundo, o plano de mobilidade urbana está sendo elaborado? Se sim, existe previsão para enviá-lo para a Câmara? Gabinete Vereador, 5 de junho de 2018.
Em discussão, requerimento número 195/2000. Peço a palavra, presidente. É só questão de ordem. Questão de ordem. É que está errado aqui. Aqui Eu está vi agora. requerimento 195/2017. Teria condições de ser discutido na próxima sessão? Eu posso refazer, sim. Acho que seria Tá, então eu peço a retirada, presidente. a pedido do autor do requerimento. O requerimento número 195/2017 será arquivado. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 196/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na resposta ao requerimento 82/2018, através do ofício de número 206/2018, sobre a fiscalização de taxistas, e na resposta ao requerimento número 132/2018, através do ofício 284/2018, sobre a fiscalização do transporte público de ônibus, foi respondido que existe fiscalização de ambos, porém não existe relatórios ou evidências de trabalho realizado. Considerando que na Constituição Federal, em seu artigo 37, prega que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá aos princípios da publicidade e eficiência. Considerando o teor da lei de número 3099/2014, que instituiu a política da qualidade no serviço público de Mairink, é que nos termos do artigo 224 do inciso 3º do Regimento Interno, requeiro ao plenário que seja oficiado ao chefe do Executivo, para que esse informe a Câmara o seguinte: primeiro, a Prefeitura já criou esses relatórios? Se sim, enviar cópias. Segundo, se não, quando serão criados? Gabinete Vereador, 6 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 196/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovado requerimento número 196/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 197/2018. Senhor presidente, chegou ao conhecimento deste vereador que o chefe do Executivo se reuniu com representantes da empresa construtora Madri por várias vezes, sendo que a última reunião no dia 7 de junho. Como sabemos, a empresa Madri é a mesma que executou a obra de pavimentação da estrada Governador Mário Covas. E é possível que o nosso prefeito tenha abordado esse tema em suas reuniões. Diante do exposto, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeira ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o seguinte. Primeiro, nas reuniões com a empresa construtora Madri, o chefe do Executivo tratou dos problemas encontrados na estrada Governador Mário Covas? Segundo, se sim, quais os problemas abordados e quais as possíveis soluções para esses? Terceiro, se não abordou o assunto, por qual motivo já que os problemas da mencionada estrada são temas de acalorados debates entre a população e os poderes públicos locais? Requeiro ainda, se aprovado, seja enviada a cópia dessa à empresa construtora Madri. Gabinete Vereador, 7 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 197/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste, para esclarecer o requerimento 197/2018, dia 7 de junho eu estive na prefeitura para cobrar ali algumas demandas do departamento de obras. E passei até o gabinete. Só que estava saindo no gabinete, nesse momento, o Ricardo, representante da construtora Madri. E eu perguntei ao Ricardo, Ricardo, como é que estão as tratativas para Mário Covas? Rafael, está caminhando. E, fruto dessa conversa, nasceu esse requerimento. Nós gostaríamos de saber do Poder Executivo como estão as tratativas para a recuperação da estrada Governador Mário Covas. Tenho certeza que o prefeito não notificou essa casa ainda sobre essas reuniões ou algumas lideranças aqui do governo, porque eu acredito, prefiro acreditar, que não tem nada concluído, né? Porque nós estamos aqui, vereadores são cobrados diariamente, temos aqui uma comissão especial de inquérito instaurada, apurando todos esses casos para buscarmos a solução. Então eu prefiro acreditar que não chegou nenhuma notícia, porque ainda não tem nada de concreto. Pois bem, encaminhe esse requerimento ao Poder Executivo, senhor presidente, nobres vereadores, para que possamos ter essas respostas e sabermos o caminho a ser tomado. Se necessário,
deixo aqui uma sugestão à comissão de inquérito, talvez convocaremos a Madri novamente para ver em que pé se encontra tudo isso, né? O que foi apurado, o que foi conversado, né? Para que possamos juntos resolver esse grande problema que é a estrada Governador Mário Covas. Acidentes ali ocorrem semanalmente, já houve mortes, o vereador Dizão está naquela região, sabe a necessidade e a urgência de termos essa obra recuperada. Então, eu gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares. E mais do que isso, que a empresa Madri, que errou na execução, e o DER, que errou no planejamento, tanto dos dispositivos de drenagem como dos tratamentos de talude, recupere a obra que essa casa que tanto anseia. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Conto com a aprovação com os nobres pares desse requerimento. Continua a discussão, requerimento número 197/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 197/2018. Gabinete vereador Rafael da Hípica, requerimento 198/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador infracinado no uso das suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, e nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. Primeiro, a concessionária Saneaqua fez algum empréstimo bancário para investimento da rede de esgoto do município? Se sim, apresente contrato ou relatório do investimento. Gabinete vereador, 7 de junho de 2018. Em discussão, requerimento número 198/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, aos contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 198/2018. Peço ao secretário que faça a leitura da moção. Gabinete vereador Túlio Camargo, moção de número 38/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, é com orgulho que trago ao conhecimento do plenário que o jovem mainiquense de apenas 11 anos, Lúcio Flávio de Paula Filho, nadador na categoria PETS, da equipe de natação do Clube Atlético Sorocabana de Mainique, o CASM, tem se destacado em diversas competições. Entre os dias 4 e 6 de maio, o atleta participou da competição Troféu Kim Molo, na cidade de Mococa, São Paulo, onde Lúcio Flávio conquistou 4 medalhas de ouro. O atleta foi campeão nos 400 metros livres com tempo de 5 segundos, 19 centésimo, 48 milésimo. Campeão nos 100 metros borboleta com tempo de 1 minuto, 16 segundos, 56 milésimo. Campeão nos 100 metros medley com tempo de 1 minuto, 19 segundos. E no campeão na equipe de revezamento nos 4 por 50 metros livres. Pelo exposto, apresente a moção de aplauso ao atleta Lúcio Flávio de Paula Filho, que é merecedor do reconhecimento dessa Casa Legislativa, pelo excelente resultado dessa competição, tornando-se assim exemplo para outros atletas do município de Mainique. Destaco também a importância e o incentivo dado pelos pais do atleta Lúcio Flávio de Paula e Carolina Aparecida Moreira de Paula, que não medem esforços para propiciar todos os meios necessários para que seu filho alcance seus objetivos, não apenas no esporte, mas também na sua vida como cidadão. Após aprovada, requeiro seja enviada cópia desta ao atleta, para que tome ciência dessa singela homenagem. Gabinete vereador, 6 de junho de 2018. Em discussão, moção número 38/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Moção favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a moção número 38/2018. As indicações de número 516/2018 a 535/2018 serão encaminhadas aos seus destinatários.